Olá, sejam bem-vindos ao vídeo referente à revisão, perdão, da disciplina Análise de Custos. Eu sou a professora Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina de vocês. O objetivo desse vídeo é relembrar os principais conceitos relacionados aos conteúdos apresentados das unidades 1 a 4. Antes de começar, um aviso importante. As questões da sua avaliação, elas são randômicas. Então, podem ter questões relacionadas a mais uma unidade do que a outra e pode não acontecer de ter alguma questão relacionada a alguma unidade. Então, a revisão, ela é um material de apoio e, por isso, é fundamental que você estude todas as unidades que serão contempladas no seu exame final. A gente começa falando sobre terminologia de custos, né? Primeiro, que são gastos, né? Gastos são referentes às compras de um determinado bem e ou à aquisição de um serviço que vai gerar desembolso da entidade. Primeiro, qual é o exemplo de gasto? A gente pode comprar um veículo, podemos adquirir matérias-primas, podemos contratar um serviço de consultoria, de mão de obra. Então, isso tudo é gasto, né? E o que é o desembolso? É a saída financeira do caixa. Então, toda vez que eu contrato um serviço ou compro um bem, eu preciso pagar por ele. Isso é a saída financeira, é esse desembolso. O desembolso ele pode acontecer de três maneiras: de forma antecipada, ou seja, antes de receber pelo produto ou serviço, pode acontecer no momento em que eu adquiro aquele produto ou serviço, e pode acontecer após o serviço ou a aquisição daquele bem. Então, isso seria desembolso. Quando a gente fala de gasto, a gente tem diferentes nomenclaturas. Todo gasto, ele pode ser um investimento, pode ser um desembolso, pode ser um custo, pode ser uma despesa, pode ser uma perda, né? Então, o investimento, quando a gente fala, é quando a gente adquire, né, alguma coisa que vai gerar nova capacidade para a empresa, seja uma evolução tecnológica, uma evolução de infraestrutura, de produtividade, enfim. Então, se eu adquiro matérias-primas, eu estou falando que isso é um investimento, né? Se eu falo que eu estou adquirindo máquinas e equipamentos para o meu setor produtivo, né, vai gerar maior produtividade. Isso também é um investimento. O custo são os gastos relativos ao bem ou serviço que é utilizado na produção de bens e ou prestação de serviços. Então, normalmente eu falo que custo são todos os gastos ligados à fabricação do produto, ou seja, que está ligado à fábrica. Então, se eu falo de uma mão de obra utilizada para elaborar um produto, essa mão de obra é um custo. Se eu falo do consumo da matéria-prima, eu também falo de custo. Se eu falo de energia elétrica voltada para a produção, também é um custo. Já a despesa é o gasto que a entidade incorre para manter a sua estrutura organizacional e que tem por objetivo a obtenção de receita. Então, a despesa normalmente está ligada ao setor administrativo da empresa. Então, se a gente tem uma fábrica, né, como a Natura, e a gente tem salários e encargos de funcionários de recursos humanos, esses funcionários, esses gastos com os funcionários são classificados como despesas. Se eu falo de energia elétrica do escritório, que tem a parte administrativa, eu também vou falar que esse gasto é uma despesa. Por quê? Porque está ligado à estrutura organizacional. Se eu falo de frete sobre vendas,
também é uma despesa. Por quê? Porque esse gasto está ligado à obtenção de receita. Perda é uma outra nomenclatura que nós temos para os gastos, que consiste, né, naquele valor que foi, naquele gasto que ocorreu de maneira que não era esperado pela atividade normal da empresa. E ele não era também, não fazia parte, né, daquele processo rotineiro da empresa. Então, se acontece, por exemplo, uma enchente que destrói o estoque, né, isso vai ser classificado como perda. Os custos, eles são classificados quanto à apropriação do produto em custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que a gente sabe exatamente o quanto vai ser atribuído ao produto ou serviço. Então, se eu tenho um produto que tem que a matéria-prima utilizada é exatamente um determinado valor para produzir uma unidade dele, essa matéria-prima é classificada como custo direto. Se eu tenho uma mão de obra que me cobra por unidade também, essa mão de obra que é chamada de direta é também classificado como custo direto. Agora, os custos indiretos são aqueles que não podem ser facilmente alocados aos produtos, né, aos serviços, porque eles precisam justamente de um critério de rateio para que o valor do custo ele possa integrar a cada unidade daquele produto ou aquele serviço. Então, se eu falo, por exemplo, de energia elétrica que eu tenho da fábrica para produzir três produtos, eu não sei exatamente quanto de energia elétrica vai ser necessária para a produção de cada um daqueles produtos. Então, ele é classificado como custo indireto. Se eu tenho a depreciação das máquinas, que é um custo, eu também não sei para essas três máquinas o quanto vai ser alocado de depreciação para aquele produto. Então, eu preciso também utilizar um critério de rateio e ele é classificado como um custo indireto. A gente também tem outro tipo de classificação de custos que é em relação ao volume de produção. Os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com a quantidade produzida dentro de um determinado período. Então, por exemplo, se eu alugo uma fábrica para a produção dos meus bens, independente se eu produzir 0 ou 1.000 unidades, aquele custo do aluguel ele vai ser fixo, ou seja, ele vai se manter o mesmo valor, porque não vai depender da minha produção. Se eu falar também de depreciação constante de máquinas, a mesma coisa. A depreciação ela vai existir independente de produzir 0 ou 1.000 unidades. Então, também classifico como custo fixo. Já os custos variáveis, eles variam de acordo com a quantidade produzida. Então, se eu tenho matéria-prima, né? Se, por exemplo, para a produção de uma blusa, eu tenho um determinado valor para ele, se eu produzo 100, 200, 3.000 unidades, esse custo vai variar. Se eu tenho uma mão de obra direta que é determinada com base no produto, mesma coisa. Se eu produzo 0 unidades ou 10.000 unidades, esse custo vai mudar. Então, esse gasto é classificado como custo variável. Lembrando que os custos eles podem ser diretos ou indiretos e fixos ou variáveis. Então, se, por exemplo, eu estou falando de depreciação, é um custo indireto e fixo, uma depreciação constante. Se eu falar de matéria-prima, eu estou falando que esse é um custo direto e um custo variável. Margem de contribuição é a diferença do preço de venda e a soma dos custos e despesas variáveis. Ou seja, significa, né, para a empresa
o quanto uma unidade de um produto ou um serviço vai contribuir para cobrir os custos e despesas fixos e também constituir o resultado do período. A gente tem as seguintes fórmulas para a margem de contribuição. Quando a gente fala de margem de contribuição unitária, é preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitários. Quando temos margem de contribuição total, é margem de contribuição unitária vezes quantidade. Quando é margem de contribuição total, também podemos calcular através da receita total de vendas menos custos e despesas variáveis totais. Ponto de equilíbrio também é conhecido como break-even point, ponto de ruptura ou ponto crítico. É um valor, né, é uma métrica importante para a gente verificar a partir de quantas unidades ou valor a empresa obtém lucro ou prejuízo. O ponto de equilíbrio é aquele justamente onde não há nem lucro nem prejuízo. Por isso que ele é o ponto crítico, ponto de ruptura e break-even point também chamados. A gente tem três perspectivas diferentes para avaliar o ponto de equilíbrio. Isso vai depender da gestão da empresa. A gente pode calcular o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio contábil. Mas o que é o ponto de equilíbrio contábil? É o ponto onde os custos e despesas são cobertos, né? Há um equilíbrio entre as receitas e os custos e despesas, ou seja, não há nem lucro nem prejuízo, havendo dessa forma um resultado nulo. Então, o ponto de equilíbrio contábil em quantidades é através da razão entre os custos e despesas fixos e a margem de contribuição unitária, que a gente viu a fórmula nos slides anteriores. Já o ponto de equilíbrio financeiro, como o próprio nome fala, ele quer entender os impactos que ocorreram do ponto de vista financeiro, de recursos financeiros. Então, ele quer saber os custos e despesas fixos, né, que são representados efetivamente pelo desembolso financeiro da empresa, como que eles vão ser cobertos, né, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo, ou seja, de novo, ponto zero, né? A gente, quando fala de desembolso financeiro, são aqueles gastos, né, que tiveram saídas de caixa equivalente de caixa, ou seja, de caixa e bancos, aplicações financeiras de recurso, aplicações financeiras de resgate imediato, tá? Vocês sabem, né, como futuros gestores, que quando a gente fala de custos e despesas, existem gastos como depreciação, amortização e exaustão, que são registrados como custos e despesas, mas eles não têm saída financeira, é somente um cálculo que é feito para controle, né, do ativo que a gente tem dentro da entidade, dos desgastes do ativo, melhor falando, ou tempo de uso. Então, o que acontece? Esses valores que não tiveram desembolso financeiro da fórmula do ponto de equilíbrio financeiro se refere exatamente isso, né? A depreciação, amortização e exaustão. Por isso que a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro em quantidade é custos e despesas fixos menos valores que não tiveram desembolso financeiro, esse valor dividido por margem de contribuição unitária. Já o ponto de equilíbrio econômico, ele considera um conceito que é o custo de oportunidade, que é a remuneração da alternativa que foi descartada e que esse valor seria o mínimo esperado para o investimento que foi realizado. Se não, né, não ter, essa alternativa é que não seria escolhida. Então, do contrário, então, o que acontece? Quando a gente fala de custo de oportunidade, né, o gestor ele considera esse valor, né, do custo de oportunidade no ponto de equilíbrio econômico. Então, o ponto de equilíbrio econômico em quantidade é o somatório de custos e despesas fixos e custo de oportunidade, esse valor dividido por margem de contribuição unitária.
A margem de segurança, né, é justamente aquele ponto, né, que a empresa espera operar acima do ponto de equilíbrio. Aqui a gente sempre fala de ponto de equilíbrio contábil, tá? Isso é um ponto bastante importante. Essa margem de segurança é que vai ser responsável pela sustentabilidade das atividades da empresa. Então, a margem de segurança, né, pela sigla MS, em unidades, é volume atual de vendas menos o volume no ponto de equilíbrio. A margem de segurança em valor, ou seja, em reais, no caso aqui do Brasil, vai ser margem de segurança em unidades vezes o preço unitário de venda. A alavancagem operacional é o indicador que a gente utiliza para ver a sensibilidade que os resultados operacionais acontecerão em virtude de mudanças nas vendas ou produção. Então, a gente consegue fazer essa alavancagem, né, através da medição do efeito de estrutura de custos, ou seja, os custos fixos e variáveis, que vão impactar nesses resultados operacionais devido às mudanças nessas atividades da operação da entidade. Já a alavancagem financeira, né, é um indicador que evidencia a exposição da empresa em relação ao capital de terceiros, né? Todo aquele passivo, né, que a gente tem dentro do balanço patrimonial, ele é o capital de terceiros. Então, as empresas que estão alavancadas financeiramente, elas utilizam da dívida desse capital de terceiros para financiar suas operações e investimentos, para que consigam ampliar, né, terem maximizar o retorno sobre o capital investido. Formação de preço, porque ela é importante para que justamente o preço que você pratique do seu serviço ou do seu produto esteja compatível com o que o mercado já tem, ou seja, com o que os concorrentes praticam para calcular justamente os custos reais da sua atividade, né? A gente normalmente fala, porque aqueles pequenos empresários, eles dão o preço de acordo com o mercado, mas não sabem efetivamente quanto gastam na sua produção. Justamente isso é importante. A precificação só ocorre mediante os gastos, ao levantamento dos custos que acontecem. Também para fazer uma gestão de custos estratégica, né? Justamente para averiguar se pode negociar com o fornecedor, se pode trocar matéria-prima, se pode negociar com funcionários, para trabalhar também na identificação de novas oportunidades de mercado. De repente, tem um serviço bastante inovador que pode surgir, e isso é uma oportunidade para que o mercado, né, compre o seu serviço. E também com o preço e os custos conhecidos, a gente consegue ver se a empresa está sendo lucrativa ou não, e com isso também fazer uma gestão estratégica para maximizar a lucratividade. A gente só pode definir preço a partir da análise de posicionamento. Ah, Adriana, o que que seria esse posicionamento? Se vai ser diferenciação, se vai ser um posicionamento de custo, se vai ser qual desses posicionamentos você quer que o seu produto tenha, o seu serviço? Como que você vai se mostrar em relação à sua concorrência, né? Como que está o ambiente macro, né? O macroambiente, ele vai conseguir ou não assimilar esse preço que você espera, né? E o público que você vai atender, ele tem poder aquisitivo para isso? Ele vai conseguir pagar por aquele preço do produto ou do serviço, tá? E aí, quando define o preço, é que é possível fazer essa projeção do resultado e para ver se esse preço ele está de acordo com o que se espera de desempenho. Para definir o preço de venda com base em custos, né, incorridos, para a gente justamente elaborar o produto ou prestar um serviço, a gente utiliza um conceito que é conhecido como markup, que nada mais é do que uma margem
expressa na fórmula de índice ou percentual, que é adicionado ao custo dos produtos. Para isso, o cálculo, né, do preço de venda vai ser o custo total dividido por markup divisor, ou o preço de venda vai ser igual à multiplicação entre o custo total e o markup multiplicador. Custo meta. Em alguns produtos e serviços, né, o mercado dita o preço que ele assimila. Então, a empresa ela deve calcular o custo do produto para se certificar de que ele não ultrapasse, né, aquele preço que é esperado. Então, o preço de venda menos o lucro desejado vai ser a meta do custo que ele pretende atingir. Custo padrão, como o próprio nome fala, é um padrão de comportamento dos custos que criam condições para que a empresa consiga fazer o controle e a avaliação da eficiência do processo produtivo. Mas o que que é esse padrão? O que que ele está relacionado? A quantidade e o preço de aquisição dos insumos que são utilizados para a elaboração do produto ou a prestação de serviços. Pode ser um custo indireto, pode ser mão de obra direta, pode ser matéria-prima, tá? Então, através desse custo, desse custo padrão, a gente controla e mede a eficiência de produção, fazendo exatamente a comparação entre o que é real, né, o que aconteceu, e o padrão que é esperado pela empresa. Lembrando que custo padrão é diferente de orçamento. O orçamento a gente faz em relação ao total. O custo padrão a gente faz em relação a uma unidade do produto, tá? Quando a gente confronta o padrão com os valores reais, é possível, né, a gestão verificar as divergências existentes. E aí ela criar ações corretivas para que mantenha esses custos dentro do que é esperado, né? Dentro do que é esperado como padrão, ou ficar dentro da variação esperada pela a organização, tá? O custo padrão, ele ajuda a minimizar os custos e auxilia na formação do preço de venda desse produto ou serviço. Como que é a fórmula do custo padrão, né? A gente faz a variação com base em três conceitos: variação quantidade, variação preço e variação mista. Variação quantidade é a diferença entre quantidade real e quantidade padrão vezes o preço padrão. A variação preço é a diferença entre o preço padrão e o preço real vezes a quantidade padrão. A variação mista é a diferença entre o preço de venda real e o preço de venda padrão, multiplicado pela diferença da quantidade, ou seja, a quantidade padrão menos a quantidade real. E como que eu sei se isso é favorável ou desfavorável? Se eu estou avaliando em quantidade, a variação quantidade, quando a quantidade real for menor do que a quantidade padrão, isso é bom. Por quê? Porque eu estou consumindo menos do que eu esperava que era o padrão. Agora, se eu estou falando de preço, o preço real é maior do que o preço padrão, eu estou falando que essa variação é desfavorável. Por quê? Porque eu acabei gastando mais do que o padrão que era esperado. Análise de desempenho. Desempenho é importante para todos, né? Se a gente só sabe, né, se está indo de acordo com o que a gente planejou, se a gente fica analisando, né, se o nosso desempenho funciona ou não como a gente esperava. Então, esse desempenho, ele também vai se dar através, né, de variações entre o que a gente espera e o que a gente realizou, para que justamente a gente consiga ver, né,
se o processo de tomada de decisão aconteceu da forma que a gente esperava e se a gente está atingindo uma maior lucratividade ou não, e se a gente tem capacidade de perpetuar as nossas atividades ao longo do tempo. O relatório de análise de desempenho pode ser realizado pela área de custos para justamente embasar o processo de tomada de decisão dos gestores em relação à continuidade ou não de um produto, em relação à produção, em relação há uma negociação com fornecedores de custos, ou seja, esse relatório de análise de desempenho pode ser utilizado para diferentes objetivos. Quando a gente fala análise de desempenho, a gente pode focar nas despesas financeiras. Quando a gente tem um prazo médio de pagamento menor do que o prazo médio de recebimento, isso mostra que a gente precisa desembolsar recursos financeiros sem o recebimento das vendas, e isso pode gerar a necessidade de capital de terceiros. E aí, esse capital de terceiros, ele precisa justamente, né, ser recompensado com os custos financeiros. Então, quando a gente tem esses custos financeiros, a gente tem que atentar para repassar esses valores, né, para as vendas que são feitas a prazo. No que tange ao giro dos estoques, né, muitas empresas trabalham com estoque zero, né? Por quê? Porque quando tem necessidade de comprar, né, recursos para a produção, ou seja, as matérias-primas para a produção, ele vai comprar à medida que precisa. E aí não precisa ter gasto de armazenagem, de estocagem. Então, isso faz com que o estoque ele gire rapidamente. Também, né, a gente fala o seguinte, quando analisa desempenho, e principalmente quando a gente fala de estoques, que mercadorias e matérias-primas que tenham maior giro, eles devem ser facilmente localizados, né, tá em fácil acesso, para que justamente não tenha demora na produção, na utilização daqueles produtos, né, daqueles bens, melhor falando. Custo pessoal, manter o mínimo, né, de colaboradores possíveis para que não tenha tanto gasto, né, no negócio, né, custos com salários e encargos, e principalmente dificuldade em gerir essas pessoas dentro do ambiente de trabalho. E por isso muitas empresas falam da importância da terceirização da mão de obra para diminuir esses gastos e também não ter tanta responsabilização. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado você a relembrar os conceitos. Quaisquer dúvidas que você tenha, não hesite em entrar em contato comigo pela caixa de entrada. Espero que você realize uma ótima avaliação. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.